Isso aí. Não, você vai perder no meio do caminho. E aí? Então vamos lá, som. Atenção. Ação! Severino Neto, Rafael de Carvalho, geminiano, né, sou formado em publicidade. sou diretor de cena. É meio clichêzão, né, mas eu sempre gostei muito de audiovisual mesmo, assim, sabe? Tempo na faculdade, escrever roteiro, aquela coisa toda. Só que eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com cinema. Sempre quis, nunca tive grana, não tive possibilidade, né, eu já olhei muitos cursos fora. E acabei... eu digo que eu comecei tarde na profissão de cineasta, né? Comecei a trabalhar com isso. Eu comecei depois dos 30, com 32 eu fui rodar primeiro curta. Mas mola, moço, pelo amor de Deus. Obrigada, moço. Deus lhe pague. E aí, Maria, rola um aí, ó. Eu só dei uma asinha com você. Vai trabalhar, vagabundo! E aí a coisa começou a acontecer. Aí teve uma pós há um tempo atrás, em 2006, de parceria com o Nico Misk, enfim, eu acabei fazendo ela também. E aquilo me deu um pouco mais de técnica, né? Eu falei assim, nossa, legal, então roteiro é isso, legal. Então comecei a ler mais, comecei a estudar mais e eu sou publicitário, eu trabalho em uma agência de publicidade, sou redator publicitário, né? Então eu tive que manter esse paralelo, né? Então, trabalho em publicidade, mas nas horas vagas, noite, fim de semana, né? Fazendo, estudando e tentando fazer cinema. E aí tem família, enfim, é muito, muito difícil mesmo, assim. Eu lembro quando eu tinha uns 10 anos, assim, eu sempre encantado com o cinema, minha mãe me levava e tal. E aí, eu lembro que tinha uns coleguinhas que eu gostava de jogar bola no final de semana, né? E aí, eu lembro que tinha uma promoção no jornal, e se recortava, acho que o jornal Gazeta, se não me engano, se recortava e tinha um vale cinema, Cine Bandeirantes até, na época. E aí eu recortava aquilo com uns 10, 11 anos, falava, cara, não vou jogar bola não, hoje eu vou no cinema. Eu ia no cinema sozinho, ia a pé, assim, sempre fui fascinado mesmo, né? E aí, crescendo, mudando, você vai mudando os planos quando você vai crescendo, eu já pensei em ser várias coisas, dentista até, ou Rambo, né, quando eu era pequeno ainda. E aí virei publicitário, né? Eu lembro até hoje que um amigo meu que trabalhava em agência ligou e falou, Rafael, você tá afim de trabalhar em agência? Eu falei, cara, eu tô. Eu tava no primeiro semestre de publicidade. Ele falou, cara, tem uma vaga na produção da agência. Eu falei, caralho, produção, que massa, vou produzir filmes, não sei o quê. Cheguei aqui, era outra coisa, era trabalhar com orçamento e tal, eu fiquei desapontado, né? Até que, uns 6 meses depois, o Neto me chamou para criação. Aí foi nessa hora que eu comecei a entrar em contato com o meio mesmo, com o meio criacionista, né, assim, e trabalhar com produção diretamente. Ele me colocou no RTV, aí eu trabalhei acho que uns 2, 3 anos como RTV ali na agência, até sair e montar minha produtora, né. O começo de uma queimada é o fim para muita gente. Não faça queimadas perto da rede elétrica. Trabalhar com publicidade é um caminho, mas para mim foi sempre um caminho para chegar ao cinema. Então, assim, eu sempre tentei usar linguagem cinematográfica, sempre usei de referência tudo que eu trabalho, que eu tinha assistido, de referência e tudo mais. Porque eu tinha conversado, sempre conversava nessas conversas informais com o Neto, com amigos meus que também são da área, né? Eu corro, enquanto para, eu continuo. Enquanto envelhece, eu rejuvenesço. Sempre quis fazer cinema.
E aí eu acho que eu me aproximei quando eu me achei na publicidade. Então assim, sempre gostei, sempre fui desse meio, acho que eu sempre fui dentro dessa área. Então, e aí comecei a produzir algumas coisas, até a gente começou a inventar algumas coisas, eu e o Neto, tanto que uma das nossas produções, que foi o Composto, que hoje roda um monte de festival, que rodou um monte de festival e ainda tá rodando, foi de uma... Cara, vamos produzir? Vamos. Mau cheiro, mosca, você não come a comida boa, por que eu não tô até agora sem comer? Manda as moscas. É porque é bom e não é, né? Porque é lixo, né? Sem o sol, tem chuva. E para que isso? E se fechar o lixão, a gente vai se organizar e sentar. Vamos ter que se organizar e sentar. Não chegar aqui com a polícia aqui e vir tirar o catador. Não, a gente quer sentar e conversar e ver nossos direitos. Se faço curva, faço nó. Eu não tenho timão nem direção maior. Criando atalhos. E aí as coisas começaram a acontecer, comecei a escrever algumas coisas, começaram a ganhar edital, produzir coisas pequenas e tal, até que em 2014, se eu não me... 2014, a gente estava fazendo uma campanha eleitoral, tava eu e uma amiga na ilha de edição assim, né, e 4 horas da manhã, dizia aquele desespero, meu Deus do céu, eu não quero fazer mais isso, né, eu não aguento mais parar a noite, aí a gente resolveu, cara, vamos investir nessa área de cinema de alguma forma, né? Projetos, entender um pouco mais. E a gente começou a estudar um pouco mais, trabalhar um pouco mais. Eu escrevi meu primeiro longa, a partir daí eu comecei a escrever um esboço. E acabou que esse primeiro longa que eu escrevi entrou no Ibermídia, né? Que é um dos maiores, acho que um dos maiores labs, né? Laboratórios de desenvolvimento de roteiros, que é em Madrid. Você fica quase 2 meses na Espanha. Tipo, eu desenvolvi com o Carinhanhus, com o Tomás Aragão. O Tomás Aragão até no mesmo ano ganhou o Goya, né? Enfim. E aí aquilo foi, é possível, né? É possível. E aí esse roteiro meu acabou também, ganhou o edital de produção aqui do estado, né? Já está em pré-produção. A gente ganhou um curta também, aí eu comecei a escrever, a gente tinha ganho no ano anterior um curta do município, a gente viajou muito pro Chile, ficou um tempo no Chile, a gente conseguiu rodar um longa, produzimos o longa, e a partir daí começamos as produções. E a gente uniu, vou chamar um pequeno coletivo de diretores, produtores, roteiristas que também estavam nessa, né? Queriam trabalhar com cinema, gostavam, tinham talento, mas estavam um pouco à margem porque não tinha como. E essas pessoas começaram. Então, esse grupo, além de mim, a Ju, o Diego, Samantha, começou a ganhar prêmios também, começou a escrever e ganhar prêmios e a coisa começou a meio que organizar. Então, hoje a gente já tem uma carteira muito interessante de projetos produzidos, projetos escritos, projetos em desenvolvimento, negociados com coprodução, com outros players interessantes. Então a gente vê que é possível. Agora é fixozinho. Agora é isso. E aí, ó, você vai... Tentar não achar barreira pra nada, assim, sabe? Se a barreira for dinheiro, se vira, cara. Eu acho que o lance é sempre estar com produção na agulha, sempre estar com bala pra fazer e sempre em disposição, assim. Então eu acho que... Eu não costumo falar que eu caí de paraquedas no cinema, hoje, de Mato Grosso, porque eu cresci junto com o Neto nessa área, né? Então, eu já tenho uma história ali, que a gente já produziu algumas coisas juntos, e hoje a gente já tá... Eu acredito que a gente já tá numa... A gente já se profissionalizou, assim, sabe? A gente tem bem know-how nessa área e a gente vai pro nosso primeiro longa ficcional, né? Então, eu acho que a gente já tá... A gente tem experiência para falar que a gente... Porque, assim, apesar da cara de novo e da pouca forma de se expressar, né? Pela falta da expressão, engana um pouco. A gente já tem uma experiência nessa área. Eu quero viver de cinema, assim, apesar de ter começado tarde na área, mas sempre foi meu sonho, e eu tô lutando, trabalhando diuturnamente, né, para isso, assim, planejando, pensando, eu sei onde eu quero chegar. Se vai conseguir da forma que eu planejei, eu não sei, eu vou conseguir de alguma forma, acho que o Estado está corroborando por isso, o país está corroborando por isso, quer dizer, corroborando mais ou menos agora, né, a gente está num período meio de incerteza, assim.
Mas eu tenho certeza que é possível assim, e de uma maneira muito sólida. Né? Talvez demore mais do que eu queira ou precise, né? Espero que não, mas eu tenho confiança plena nisso, assim, que vai rolar de alguma forma.